do seu santo dia, reservado pelo Senhor desde a fundação do mundo, para o glorificarmos. Meus irmãos, aos domingos pela manhã, desde o domingo passado, nós iniciamos uma série de pregações sobre os milagres de Jesus, milagres esses poderosos que abrem caminho para a proclamação do reino de Deus. Eu gostaria hoje de tratar com os irmãos sobre um milagre que está lá no Evangelho segundo Mateus. Eu peço que os irmãos abram Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 8. A partir do verso de número 5, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 8, a partir do verso de número 5. Todos encontraram? Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus, eu vou ler, os irmãos estejam atentos. Diz assim a santa palavra do Senhor. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Vamos orar, meus irmãos. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esta manhã, Pai, que tu nos concede. Ó Deus, o privilégio de estarmos aqui, Pai, para ouvir a tua voz, Senhor, para te louvar, para te bendizer, Senhor. Obrigado, Deus. Ó Deus, que esta palavra ela possa produzir vida nos nossos corações, Pai, não somente entrar nos nossos ouvidos, Pai, mas que possamos, de fato, colocá-la em prática em nossa vida cristã diária, Senhor. Ó Deus, prepara os nossos corações, Senhor, para receber a Tua palavra. É assim que eu te oro, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. O Evangelho segundo Mateus, ele foi escrito com um foco especial, porque ele é para leitores judeus. Seu objetivo principal é apresentar Jesus como o rei prometido no Antigo Testamento, o verdadeiro rei que foi prometido e o cumprimento das profecias que tratavam acerca desse rei. Por isso, no Evangelho de Mateus, nós vemos uma ênfase tão grande nessa questão das genealogias, para mostrar que, de fato, Jesus ele vem da genealogia real, faz as referências às profecias. E os milagres que Jesus faz no Evangelho de Mateus demonstram esse poder messiânico de Jesus, esse poder real que Cristo carrega sobre si. Os milagres que são relatados aqui no Evangelho de Mateus não são apenas demonstração do poder de Jesus, mas também são sinais do reino de Deus, sinais do reino de Deus que já havia chegado com Cristo, se manifestando através de Jesus Cristo em carne. Eles têm um papel teológico muito importante, os milagres aqui de Mateus, que é mostrar que o reino chegou. Chegou não apenas o reino, mas também o rei desse reino. Ele transcende barreiras e ele transcende as barreiras de Israel, as barreiras étnicas de Israel. Os milagres aqui relatados em Mateus, muitos deles mostram que o reino de Deus não era apenas para os judeus, mas também era para os gentios. Jesus ele havia descido do monte, onde ele havia feito o seu famoso sermão do monte.
E logo após Jesus descer do monte, Jesus já faz uma cura. Ele cura um homem de lepra. Vamos acompanhar no início desse capítulo 8, a partir do verso 1. Peço que os irmãos voltem um pouco. Capítulo 8, a partir do verso 1. Diz assim o texto: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões os seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Diz-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Então, Jesus finaliza o seu sermão do monte. Ao descer do monte, Jesus já faz uma cura esse homem com lepra. No domingo passado nós vimos sobre a cura dos 10 leprosos e como Jesus demonstrou o seu poder na vida daquele homem que voltou para agradecer-lhe sobre a cura que Jesus fez em sua vida. Agora então, a partir do verso 5, Jesus entra na cidade de Cafarnaum, cidade situada às margens do Mar da Galileia, e nós sabemos que essa cidade foi muito importante para o ministério de Jesus. Cafarnaum era uma espécie de quartel-general do ministério de Jesus, onde Jesus faz muitas coisas ali, maravilhas são feitas nessa cidade. Se tornou um centro de muitas atividades ministeriais da vida de Jesus. Ali então um centurião. O que seria um centurião? É um comandante do exército romano, um comandante, uma espécie de general, e ele toma conta, ele dá ordens, ele é um comandante sobre 100 soldados, por isso ele é chamado de centurião. Ele então se aproxima, clamando por ajuda, se aproxima de Jesus. Esse milagre ele também é registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 7, dos versos 1 a 10, com algumas pequenas diferenças. Lá em Lucas é registrado que esse centurião ele pede que alguns anciãos eles vão até Jesus, pede que algumas pessoas vá até Jesus para pedir essa cura, para interceder por essa cura. Já em Mateus, nós vemos o próprio centurião se dirigindo até Jesus, clamando por essa cura do seu servo. João Calvino e outros comentadores vão observar o seguinte, que o estilo mais conciso do texto de Mateus, do Evangelho de Mateus, um estilo mais conciso e direto, utiliza a figura do próprio centurião como representação do pedido, mesmo que tenha sido feito por emissários. Lembrem-se, o Evangelho de Mateus é direcionado aos judeus e queria demonstrar que Jesus é o rei. Ele é rei sobre todas as pessoas, sejam elas ricas, sejam elas pobres, sejam elas de alta posição social, sejam elas de uma posição social mais abaixo. Mas a ideia principal dos dois evangelhos, tanto de Mateus como de Lucas, é representar um centurião romano, um general romano que está clamando por ajuda. Ou seja, um homem de alta posição está clamando por ajuda a Jesus Cristo. Então vamos iniciar, meus irmãos, aqui no verso de número 5. Vamos expor esse texto com a graça de Deus. O verso 5, acompanha aí comigo, diz o seguinte: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando. Então Jesus ele é abordado por este centurião. O centurião lhe aborda. Isso, meus irmãos, de cara já é um gesto incomum. É um gesto incomum porque é um gentil buscando a ajuda de um judeu. Um gentil buscando a ajuda de um judeu. E ainda mais esse gentil, ele sendo um oficial romano. Isso não era nada comum. Um oficial romano pedindo humildemente, se dirigindo humildemente a um judeu, clamando por ajuda. Então, esse oficial romano, ele representava o poder opressor de Roma sobre os judeus. Roma oprimia os judeus. O governo, o exército romano oprimia os judeus. Então, esse oficial, ele representa esse poder opressor sobre os judeus. Esse oficial se dirige a Jesus, um judeu, humildemente pedindo por ajuda. E, meus irmãos, sem dúvida, só esse fato desse início do verso de número 5, esse oficial se dirigindo a Jesus, clamando por ajuda, clamando por um milagre,
isso já aponta para a incompreensível graça de Deus. A graça de Deus, ela muitas vezes é incompreensível para cada um de nós, para os nossos corações. Deus, ele chama os de fora para dentro. Muitas vezes de onde nós menos esperamos é que a fé ela brota, a fé ela floresce. A fé ela não está limitada à descendência de Abraão, segundo a carne, mas a fé ela é estendida àqueles que são chamados por Deus. Então esse centurião, ele sendo um oficial romano de alta posição, se dirige até Jesus, clamando e lhe implorando por ajuda. No Evangelho de João, capítulo de número 1, dos versos 11 a 13, vai nos dizer o seguinte: Jesus, o Cristo encarnado, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Meus irmãos, esse milagre operado por Jesus mostra claramente que o reino de Deus estava sendo ofertado, não apenas aos judeus, mas também aos gentios. O texto segue e vai nos dizer no verso de número 6 o seguinte: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. O centurião, ele se dirige a Jesus Cristo, não pedindo por ele. O centurião não pede nada para ele. Ele não intercede pela vida dele, mas ele intercede pelo seu servo. O centurião demonstra então compaixão e ele reconhece o poder de Cristo. Porque muitas vezes nós vemos muitos milagres de Jesus, pessoas intercedendo por elas mesmas, pedindo que o milagre seja feito na sua vida, uma cura física ou uma cura espiritual. Mas o centurião, ele não pede a cura para si, ele não intercede por ele, mas ele pede pelo seu servo, ele demonstra compaixão por esse servo. A compaixão do centurião é notável nesse texto. Ele intercede por um servo, não por um filho dele, pela esposa, por um familiar dele, ou ele próprio. Isso revela a humildade de parte desse oficial. Além disso, o centurião reconhece o poder de Jesus em curar, porque ele procura por Jesus, ele busca auxílio em Cristo Jesus. Um homem de autoridade, um centurião, que tinha autoridade sobre 100 soldados, ele consegue discernir quem tem autoridade para curar o seu servo. Então, o centurião, além de demonstrar compaixão pelo seu servo, ele também demonstra que reconhece o poder de Jesus Cristo. O verso de número 7 continua e nos diz o seguinte: Jesus lhes disse: eu irei curá-lo. Jesus prontamente, ao pedido de socorro do centurião, ele prontamente oferece ajuda, oferece curar esse servo. Um ato de misericórdia de Jesus Cristo e quebra de barreiras culturais. Percebam, irmãos, eu já tinha falado no domingo passado, mas vou repetir. Jesus, ele nunca nega aqueles que clamam pelo seu nome. Jesus, ele nunca se negou a ajudar aqueles que clamam pelo seu nome. Sempre que alguém clama pelo nome de Jesus, sempre que alguém clama pelo auxílio de Jesus, Jesus prontamente atende o pedido destes. Cristo se dispõe prontamente. Aqui vemos o coração pastoral de Jesus, o coração do bom pastor. O bom pastor, ele prontamente opera na vida daqueles que clamam pelo seu nome. Mas há também aqui uma provocação implícita, meus irmãos, porque percebam, Jesus prontamente se oferecer para curar esse servo e ir até a casa desse centurião era um ato impensável. Um judeu visitar um gentio, um judeu ir até a casa de um gentio, isso era culturalmente inaceitável. Mas Jesus, ele quebra barreiras, porque o bom pastor, ele busca pelos seus onde eles estiverem, não importa o lugar, Jesus, ele vai. Jesus está disposto a romper essas barreiras para alcançar aqueles que têm fé. O centurião, ele já demonstrava fé aqui, quando ele pede ao Senhor, que implorando, que o seu criado está acamado, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente,
ele já demonstra fé naquele que pode curar o seu servo. Outro ponto, meus irmãos, a ser observado é que em seus milagres Jesus não faz acepção de pessoas, de forma alguma. Jesus não observa a conta bancária daquele que ele está curando. Jesus não observa se aquele que ele está curando, se ele mora numa boa casa ou numa casa humilde. Jesus não observa se a beleza exterior daquele que ele está curando. Não importa para Jesus. Não importa a cor da pele daquele que Jesus está curando. Jesus não faz acepção de pessoas, porque no início do capítulo 8, Jesus acabou de curar um homem leproso. Nós observamos no domingo passado que os leprosos eles eram excluídos da sociedade. Eles viviam distante daquelas pessoas que eram saudáveis. E Jesus cura este homem. Logo em seguida, após curar esse homem leproso, Jesus atende um oficial romano. Veja que distinção entre essas duas pessoas. Uma pessoa à margem da sociedade, rejeitado por todos, que vivia longe das pessoas saudáveis. E logo depois, Jesus atende o clamor, o pedido de uma pessoa de alta posição, um oficial romano. Não importa a posição social, meus irmãos, não importa de onde aquele que clama é, o Senhor socorre a todos que clamam pelo seu nome. Mas nos versos 8 e 9 o texto continua e diz o seguinte: mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Verso 9: pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. O centurião, meus irmãos, demonstra uma fé exemplar. Reconhecimento primeiramente da sua própria indignidade. O centurião, sendo um homem de autoridade, ele reconhece que a sua autoridade está abaixo da autoridade de Jesus. Mas o centurião responde: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. O centurião, ele demonstra uma humildade. Ele demonstra diante de Jesus quem ele era diante de Cristo e quem Jesus era. Fica muito claro a distinção entre essas duas autoridades. Um desses tem autoridade terrena sobre alguns homens, mas o outro tem autoridade sobre todas as coisas. Fica muito claro a distinção das autoridades, porque o próprio centurião, ele faz essa aplicação sobre a sua própria profissão, sobre a sua própria posição social. Ele reconhece isso. Ele diz: pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a estes: vai, e ele vai. Mas ele reconhece que a sua autoridade é totalmente limitada, totalmente inferior à autoridade de Cristo. A autoridade de Cristo é muito superior à autoridade desse centurião. O centurião reconhece sua indignidade e a autoridade suprema de Cristo. Mas mais do que isso, irmãos, mais do que isso, como homem de autoridade, esse centurião sabia que as suas ordens eram atendidas por aqueles que estavam debaixo da sua autoridade. Ele diz isso no texto: os meus soldados, eles atendem a minha ordem. Eu digo a este: vai, e ele vai. Eu digo ao meu servo: faz, e ele faz. Mas ele reconhece que a autoridade de Jesus também se dá pela palavra. E que se Jesus dissesse que o servo dele ficaria curado, isto iria acontecer. Como homem de autoridade, o centurião sabia que a autoridade de Jesus Cristo também é exercida pela sua palavra. Assim como ele exercia a sua autoridade, pedindo e dando ordens aos seus soldados, a autoridade de Jesus também era feita pela sua palavra. Só que uma autoridade muito maior, meus irmãos. Uma autoridade sobre todas as coisas, até sobre as enfermidades. As palavras do centurião são contundentes, meus irmãos. Ele sabia o que era uma autoridade. Neste instante, um homem com autoridade terrena reconhece o rei
o rei que tem toda a autoridade sobre todas as coisas. Calvino, comentando sobre esse texto, ele vai dizer o seguinte: o centurião não apenas reconhece o poder de Cristo, mas também sua majestade divina, pois enquanto outros buscavam sinais visíveis, ele descansa somente na palavra de Cristo. A palavra de Jesus era suficiente para esse centurião. Bastava que Jesus dissesse uma única palavra e o centurião já se daria por satisfeito, porque ele reconhece a autoridade do Senhor Jesus. Continuando no verso 10, o texto diz: ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Jesus se admira da fé, maior que a encontrada muitas vezes em Israel. É bom nós abrirmos um parênteses para dizer que Jesus não está criticando todo Israel, todo o povo de Israel. Mas Jesus, por outro lado, ele está elogiando a fé deste centurião. E dizendo que em Israel ele não encontrava uma fé dessa magnitude, desse homem gentil. Mas o mais importante, meus irmãos, frisarmos aqui, é que esta fé ela vem pela graça. Ela não vem por herança. Não era porque esse centurião era judeu, não era porque ele era descendente de Abraão, não. Mas porque o Senhor Jesus, o Deus de todo o mundo, pela sua gloriosa graça, operou no coração desse homem e colocou fé. A fé vem pela graça de Deus. Jesus ele não se admira de riquezas. Jesus ele não se admira de poder. Ele não se admirou porque era um centurião romano. Ele não se admirou porque ele tinha muitas riquezas. Não! Jesus se admira da fé deste homem. A fé deste homem de reconhecer a sua autoridade e com uma palavra o seu servo iria ser curado. Jesus se admira e diz àqueles que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. O verso de número 11 continua e nos diz o seguinte: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Verso 12: ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui nos versos 11 e 12, Jesus faz uma afirmação e ao mesmo tempo Jesus faz um alerta. Primeiramente, Jesus ele faz uma afirmação. Que afirmação é essa? Jesus afirma que os gentios sentarão à mesa. Os gentios estão convidados para o reino de Deus. Os gentios podem se achegar ao reino de Deus. Jesus faz essa afirmação no verso de número 11. Digo-vos que muitos virão do Ocidente e do Oriente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Aqui Jesus ele anuncia que o evangelho ele não estava limitado aos judeus. O evangelho ele não estava limitado a uma região geográfica, mas o evangelho iria alcançar as pessoas do mundo todo. Mas que o evangelho ele iria se expandir para o mundo todo. As ovelhas do Senhor Jesus estavam espalhadas por todo o mundo, não apenas com os judeus, não apenas numa região geográfica ali em Israel, não, mas as ovelhas do Senhor estavam espalhadas por todo o mundo. Jesus ele afirma: os gentios sentarão à mesa. Em Atos capítulo 2, verso 21, nos diz o seguinte: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não importa se é judeu, não importa se é alemão, não importa se é japonês, não importa. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora Jesus também faz um alerta, aqui no verso de número 12. Os filhos naturais, judeus incrédulos, serão lançados fora. Jesus diz no verso 12: ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Aqueles que se achavam ter direito por nascimento, por serem descendentes, filhos do reino, serão excluídos, serão lançados fora, se esses não tiverem fé no Filho.
Romanos capítulo 11, versos 5 a 7 diz o seguinte: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois, o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou, e os mais foram endurecidos. Meus irmãos, Jesus deixa claro que a graça de Deus não é por herança, não é pela carne. A graça de Deus é pela sua soberana vontade. Aqueles que são eleitos de Deus, esses vão ser despertados com fé no seu coração. Aqui Jesus deixa um claro ensino da eleição soberana de Deus. A eleição soberana e da justiça pela fé. Romanos capítulo 9, versos 6 a 8 diz: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência, os filhos da promessa. Aqueles a quem Deus prometeu, esses são chamados de filhos. A promessa de Deus jamais falha, a promessa de Deus não há de falhar. Ele há de vir buscar a sua igreja espalhada por todo o mundo, não somente os judeus, mas todos aqueles que clamam pelo seu nome, todos aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus. O texto finaliza no verso de número 13, diz o seguinte: então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Jesus cura apenas com a sua palavra. Assim como o centurião, ele dá ordens aos seus soldados, ele dá ordens aos seus servos. Jesus também ordena sobre a enfermidade daquele servo, que a enfermidade sumisse, que a enfermidade saísse. E ela sai, e o servo é curado. Jesus cura à distância, apenas com a palavra, validando a fé do centurião. Jesus deixa isso bem claro: feito conforme a tua fé. O centurião demonstra a sua fé no senhorio de Jesus para curar o seu servo. É o Cristo soberano, o Senhor de todas as coisas. O reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele diz o seguinte: a fé honra a Jesus e Jesus honra a fé. Os emissários enviados pelo centurião, lá no texto de Lucas, texto paralelo a esse, ao chegarem na casa deste, constataram o milagre da cura do servo. A cura foi imediata e completa. Ela se deu no momento que Jesus disse: vai-te e seja feito conforme a tua fé. A cura foi em resposta à fé daquele gentio que, mesmo não se sentindo digno de receber Jesus em sua casa, foi achado digno de recebê-lo em seu coração. O centurião demonstra, meus irmãos, que ele constatou com seus olhos e com o seu coração quem de fato era Jesus. Esse centurião reconheceu a autoridade de Cristo. Autoridade essa que não era reconhecida por muitos judeus, mas que um gentio reconheceu que ele tinha autoridade sobre todas as coisas, inclusive sobre a enfermidade. Para finalizar, meus irmãos, eu quero trazer algumas aplicações práticas sobre esse texto, sobre essa cura, esse milagre realizado por Jesus aqui no Evangelho de Mateus. A primeira aplicação é que fé verdadeira rompe barreiras religiosas e culturais. O Evangelho ele não está preso à etnia ou a alguma tradição humana. O Evangelho ele está disponível. O Evangelho ele está disponível a todos aqueles que buscam a Cristo verdadeiramente. A fé é dom de Deus e pode florescer onde menos nós esperamos. Por isso, meus irmãos, é tão importante nós pregarmos esse Evangelho. Porque nós não sabemos quem são os eleitos de Deus. Nós não sabemos. Mas o Senhor sabe quem é os seus eleitos. Mas esses eleitos, eles virão até o Senhor quando eles ouvirem a pregação do Evangelho. Por isso é importante nós pregarmos o Evangelho. O centurião, ele era um gentio, mas sua fé superou a de muitos em Israel. Muitos eleitos de Deus ainda precisam ouvir a sua voz, a sua palavra,
Por isso devemos pregar esse evangelho. Também devemos examinar os nossos corações e lembrar que o acesso a Deus, ele não vem por posição social, ele não vem por riqueza, ele não vem por bens. Percebam o contraste entre os dois milagres realizados por Jesus, um leproso e um oficial romano. Não importa a posição social, a graça, o acesso à graça de Deus não vem por posição social, mas por fé em Cristo. Demonstrar fé no Senhor Jesus dá acesso à graça de Deus. Em segundo lugar, a palavra de Cristo é suficiente para as nossas vidas. Devemos confiar plenamente em sua palavra. O centurião confiou que apenas com a palavra do Senhor o seu servo seria curado. Muitas vezes nós procuramos outras coisas fora a palavra de Deus, conselhos. Procuramos colocar o nosso coração em bens, em oportunidades, em poder, posição social, quando nada disso, meus irmãos, é suficiente para as nossas vidas. Mas apenas a palavra de Deus, ela deve ser suficiente para as nossas vidas. Devemos confiar plenamente em sua palavra. A promessa de Deus há de se cumprir. Ele prometeu voltar para buscar a sua igreja, voltar para buscar aqueles que permaneceram fiéis à sua palavra. Meus irmãos, se Ele prometeu, Ele há de cumprir. Devemos confiar plenamente em sua palavra. Muitas das vezes tentamos confiar, colocar nossa confiança, o nosso coração em bens materiais, em dinheiro, mas o Senhor também, Ele prometeu nos sustentar todos os dias. Ele também prometeu nos prover, dar a provisão nos nossos lares todos os dias. Devemos confiar plenamente, meus irmãos, na sua palavra. Milagres visíveis não são o fundamento da fé, mas é a promessa de Deus. A promessa de Deus contida nos milagres, esse deve ser o fundamento da nossa fé. Ora, Deus operou um grande milagre na nossa vida, nos salvando, nos tirando das trevas, levando para a sua maravilhosa luz. O fundamento na nossa fé deve ser a promessa de Deus. O centurião, ele confiou na palavra de Jesus, sem precisar de provas visíveis. O centurião, ele não precisou ver o seu servo curado. O centurião, ele não precisou ver Jesus dentro da sua casa, mas ele confiou unicamente na palavra de Deus. Ele teve essa confiança no seu coração que a palavra de Deus era suficiente. Isso também deve ser a confiança do nosso coração, de que a palavra de Deus é suficiente. E por fim, irmãos, terceiro, a humildade é o caminho para a fé. Reconhecer nossa indignidade diante de Deus, reconhecer que somos pequenos, que somos falhos, nos coloca no caminho certo para a graça. O centurião, ele reconheceu isso. Ele reconheceu que ele era homem de autoridade, mas essa autoridade não se comparava à autoridade de Jesus, que tinha uma autoridade muito maior e muito superior à dele. Muitas vezes o orgulho do nosso coração não nos permite agirmos com humildade diante de Deus, mas precisamos, assim como o centurião, reconhecer que ele é um rei que tem autoridade sobre todas as coisas. O centurião, ele não se achava digno, e essa humildade foi o terreno fértil, onde a fé no seu coração floresceu. A graça de Deus alcança, meus irmãos, os quebrantados de coração, sem dúvida alguma. Corações humildes são alcançados pela graça de Deus. O salmista, no Salmo de número 34, verso 18, diz o seguinte: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude a compreender que Ele é a autoridade sobre todas as coisas, mas principalmente que a nossa fé, ela seja aumentada dia após dia, assim como a fé desse centurião, na sua palavra, na sua provisão, no seu reino, e principalmente que o Senhor nos ache humilde diante dele, diante da sua presença. Vamos orar mais uma vez? Soberano Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, Senhor, que nos instrui, que nos auxilia, que nos educa, Pai. Ó Deus, nos ajuda, Senhor,
Que Teu Espírito Santo, Senhor, que habita, Senhor, em cada um de nós, possa nos auxiliar, Senhor, a estarmos, Senhor, debaixo, Senhor, da Tua autoridade, Pai. Autoridade essa, Senhor, que é soberana sobre todas as coisas, Pai. Ó Deus, assim como esse centurião, meu Deus, que sejamos humildes diante de Ti, Pai. Reconhecendo, Senhor, que Tu és soberano sobre todas as coisas, que não somos nada, Senhor, diante de Ti. Somos pecadores que carecemos da Tua graça, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a levar essa palavra. Aqueles que ainda estão perdidos, Senhor. Ovelhas que estão espalhadas por este mundo, Senhor, aguardando ouvir o Teu Evangelho, Pai. E assim como esse centurião, despertar a fé em seus corações, Senhor. Ó Deus, nos ajuda. É assim que eu te oro, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.